Beleza, meu camarada, minha camarada, vamos com tudo? Preparados aí para mais um tópico de contabilidade geral, básica, introdutória? Sei lá, como você quer chamar aí. Vamos com tudo então, escrituração, pessoal. Muito bacana, mais um tópico básico aí da contabilidade tendo o seu processo, né, de construção do conhecimento. Para esses slides aqui eu fiz um resumão por meio de um mapa mental aí que eu acho que facilita a nossa abordagem, tá? Então, aspectos introdutórios relacionados à escrituração. Primeiro, o que é escrituração? Nós vimos que escrituração é uma técnica, não é mesmo? Então nós vimos lá as técnicas contábeis, nós vimos que escrituração é uma técnica, demonstração contábil é outra técnica, análise das demonstrações e auditoria. Então, é uma técnica utilizada para o registro de quem? Dos fatos contábeis, já estudamos, né? Os fatos contábeis, permutativos, modificativos e mistos. Então, técnica utilizada para o registro dessa movimentação patrimonial. Então, nós temos a dinâmica patrimonial, o controle do patrimônio, fornecimento de informações e para que a contabilidade atenda esses objetivos, essas finalidades, nós estudamos aí que ela se vale de técnicas, né? Entre as quais está a escrituração, para registrar todos esses fatos. E como que ela efetua, né? Como que essa técnica ela acaba sendo efetivada na prática? Ela é realizada por meio de lançamentos. Esses lançamentos são os registros contábeis, né, em livros. E nós vamos estudar quais são esses livros aí na sequência. Outro ponto, então, conceituação é isso aí. Esses lançamentos, né, eles são realizados aqui, não custa nada, né, até poderia ter puxado uma perninha aqui, pelos o método das partidas dobradas. Muito bem. E aí ele deve ser mantido em registros permanentes, obedecendo à legislação, né, comercial, societária, empresarial e os princípios de contabilidade geralmente aceitos, as normas, né? Então ele deve obedecer aos princípios, às normas aplicadas à contabilidade, né, os pronunciamentos contábeis, as normas brasileiras de contabilidade, os princípios, as convenções. Tá bom? Então devem ser mantidos em registros permanentes, obedecendo toda a legislação, os princípios e as normas, sem maiores problemas. E detalhe, às vezes cai isso aqui só, cara. Tipo, 1 mais 1 é 2. Óbvio que a escrituração tem que seguir as normas, né? Vai ser modo, né, a louca. Não. Deve observar métodos ou critérios uniformes, também bem lógico, né? Sem maiores problemas. Né? Tem que seguir métodos uniformes. Putz, o caixa lá ele vai ser aumentado sempre a débito, vai diminuir sempre a crédito. Imagina se fosse, né, sem métodos uniformes. Como que ia conseguir chegar aí, né, um processo sistematizado? Porque os lançamentos de débito e crédito é algo sistematizado, não é mesmo? Então, seguem critérios uniformes. Regulamentação, isso aqui também não vai ser explorado, né? Mas nós temos aí resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, nós temos resolução do CFC, não precisa saber que resolução, nós temos Código Civil, né, que trata também dessa parte de escrituração, nós temos uma parte lá na Lei 6404, então assim, a fonte de exigência das questões é resolução do CFC aí, que trata lá da ITG, né, ITG 2000, que trata desse processo de escrituração, né, uma instrução técnica geral que estabelece essa parte de escrituração. O que for preciso consta na nossa abordagem aqui e lá no nosso livro em PDF. Código Civil vai falar também um pouco sobre escrituração. Legislação tributária, o regulamento do imposto de renda. Em 2018 ele foi alterado, então tem muitas questões, e aí nós vamos ver aqui na sequência, que são específicas aí também da legislação tributária, essa questão, né, de escrituração. Legislação societária, Lei 6404,
E é isso. Então são essas normas aí que regulamentam, né? Que ficou apenas essa resolução do CFC, mas basicamente é isso. Obrigatoriedade. Quem é o obrigado, pessoal? O empresário, a sociedade empresária, ele deve levantar anualmente o balanço patrimonial de resultado econômico segundo as normas, com exceção do produtor rural e do pequeno empresário, microempreendedor individual. Assim considerado lá pela Lei Complementar 155 de 2016, né, atualmente é até R$ 81 mil. Também não é algo, qual o limite? Cara, não vai. É você saber que tem exceção do produtor rural e do microempreendedor individual. Tá? O MEI, ele não está obrigado a esse processo de escrituração. Tá? Então, pequeno empresário até R$ 81 mil, né, de renda, né, receita bruta, até 81, receita bruta. Ele não está obrigado aí, né, a obrigatoriedade. Essa obrigatoriedade está onde? Código Civil. É só você olhar lá no artigo 1179. Lá ele vai falar que o empresário, a sociedade empresária, é isso aqui. Esse artigo é esse resuminho aí. Tá? Deve seguir um sistema de contabilidade, seja mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme. Tá lá no artigo 179. Escrituração uniforme dos seus livros, em correspondência com a respectiva documentação, e levantar anualmente o balanço patrimonial de resultado econômico. Então, esse aqui é os termos do Código Civil, artigo 1179. Dá até para você ampliar, melhorar esse mapinha mental. Tá? Põe aqui, ó, até 81 mil. É interessante, põe mais um negócio, e aqui você põe assim, artigo 1179 CC, aí você lembra que é o Código Civil. Cara, é isso, não tem muito mimimi aqui, é saber esse negócio aí, tá? Questãozinha de prova, vamos ver o que fala aí. A contabilidade utiliza-se de registros, sim, por meio de lançamentos de partidas dobradas. Caramba, é o que, pessoal? Escrituração. Certinho, né? Bem de boa, sem maiores problemas. Vamos agora para os livros, pessoal. Livros, iniciando aí pelo livro diário. Né? Não te atenta muito aqui para esse doisinho. Vamos iniciar pelo livro diário aqui. O livro diário, ele é um livro. É um livro. Que bacana. É um livro contábil, então, né? Obrigatório. Ou seja, ele é exigido aí pelo Código Civil. Exceção, aquela questãozinha ali da exceção do pequeno empresário. Ele, além disso, de ser obrigatório, ele é principal. O que significa um livro principal? É aquele que registra todos os fatos contábeis. Ele é um livro comum, ou seja, para todas as empresas. E ele é cronológico. Tá? Então, o livro diário é OPCC aí, obrigatório, principal, comum e cronológico. Tá? Cronológico, por quê? Porque os fatos contábeis são registrados em ordem cronológica. Então, por isso que é diário, cara. Lembra-se, ó, diário, né? Diário, cronologia, ó lá o dia, ó, calendáriozinho. Por isso que a gente colocou aqui no mapa mental. O livro diário, ele permite compreender a sequência de acontecimentos ocorridos na empresa. Justamente porque ele é cronológico. Dia 1. Houve entrada no caixa. Então ele vai ter lá, a gente vai ver quais são os requisitos do livro diário. Uma parte vai ser o quê? O histórico. O que aconteceu. Então ele vai dizer tudo o que rolou. Ele não pode ser substituída pela escrituração obrigatória do livro razão. Tá? Então, é comum aí os examinadores. O livro diário pode ser substituído pela escrituração obrigatória do livro razão. Não. Tá? E esses são os dois principais livros.
né? Livro diário e livro razão. Quando cai em prova isso aqui, o examinador tenta confundir, mas eu vou te dar algumas dicas aqui que você vai matar a pau. Combinado? Então, livro diário, de maneira geral, é isso que você precisa saber. Ele é obrigatório, tem apenas a exceçãozinha aqui, né? Até 81 mil de receita bruta. Está previsto aí lá no Código Civil, artigo 1180. Diz lá, além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o diário que pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica. Tá? Até é legal colocar assim, ó, não pode ser substituído por escrituração obrigatória. E aí diz o artigo 1180 do Código Civil, fala que deve ter mais para frente aí, eu sei que no livro eletrônico a gente fala sobre isso, que ele pode ser substituído por fichas. Porque na essência é a mesma ideia, né? Ah, se vai ser um livro ou se vai ser fichas, tá tudo de boa, né? O que não pode é o outro livro substituir ele. Livro razão, galera. Então o livro razão, ele possibilita... Cara, livro razão, falou razão, você precisa de cara lembrar da conta. E aí você vai lembrar sempre dessa continha caixa e do razonete. Lembra aí que razonete da conta é aquela continha em T aqui, né? Que os débitos e os créditos são lançados assim. Então, falou razão, cara, lembra da conta. Isso aí vai facilitar um monte nas questões, você vai ver. Somente com isso aqui você acerta um monte de questão. Então, contas, cara, contas. Possibilita encontrar um movimento de todas as contas. É só você se lembrar do razonetezinho lá do caixa, ó. Entrou 100 no caixa, saiu 50, entrou 10, saiu 5, entrou 20, saiu 30. E aí no final é encerrado lá o saldo, né, para levantamento do balanço. E aí nós vamos ver que, inclusive, né, essas contas são encerradas e a gente vai ter lá um balancete para verificação desse negócio antes do levantamento, né, do balanço patrimonial. Então é isso, cara, é o movimento de todas as contas de forma separada. Então eu vou ter um razão para cada conta. Isso é muito comum, né? Para quem é formado em contabilidade, para quem trabalha em contabilidade, é meio que tipo assim, deixa eu ver, ou para quem vai trabalhar com auditoria, e aí a importância, né, da contabilidade, para quem vai trabalhar com auditoria, é justamente isso. Pô, por que eu preciso disso aqui? Velho, né? Você vai precisar analisar a movimentação das contas como auditor, por exemplo. Né? Então é importantíssimo. Cara, eu quero ver o razão da conta do ICMS lá, não sei o que. Pô, o cara vai te dar tudo que entrou de débitos e créditos no ICMS para você verificar, putz, né? Para quem vai trabalhar na área fiscal. Para quem vai trabalhar na área de controle, pô, verificar ali, cara, esse caixa, o que tá rolando aí, o banco, conciliação bancária, você vai pedir. Você vai fazer uma conciliação bancária, o que você vai pedir? Cara, o razão das contas é a primeira coisa. Me vê aí o razão das contas, todas as contas de banco, me vê o razão. Quer o razão analítica? Não, quero o analítico de todas as continhas, vai ter o razãozinho de cada uma das contas. Não, eu quero só da conta aquela agrupada, da conta sintética, só da conta bancos, conta movimento. Aí você, não, só quero primeira análise, eu quero o razão da conta banco, conta movimento. Aí vai vir um contador lá, o profissional, vai trazer o razão. Aí vai ter toda a movimentação, cara, de débito e crédito. Isso aqui, ó. Só que, claro, num relatório, né? Vai aparecer lá, débito e crédito. Aí, tipo, movimentou aqui, não movimentou ali. Depois movimentou aqui, linha por linha. Vai aparecer mais ou menos assim, né? E a data também. Por isso que a gente vai ver que ele também acaba sendo cronológico. Então, todas as contas de forma separada. Então, tenho razão para cada conta. Perfeito? Deve conter termo de abertura, termo de encerramento, assinatura do contabilista e do responsável pela empresa. E ele vai demonstrar
olha, essa movimentação analítica das contas. Então, o livro Razão, ele acaba sendo o principal livro, inclusive, é mais importante que o livro diário, tá? Porque ele vai trazer, né, para fins do analista ali, é o principal livro relacionado à contabilidade, vai trazer todas essas contas, né? Muito bacana. Então, demonstra a movimentação analítica das contas escrituradas lá no diário e constantes no balanço. Tá? Então, escrituração lá, toda a escrituração, ela vai constar de maneira mais detalhada aqui no diário, né? E a gente vai ver que vai ter todo o histórico, toda a data, por isso que ele é cronológico, o débito. E aí, o Razão vai trazer essa movimentação analítica das contas, tá bom? Beleza. Até tem, cara, eu me esqueci aqui mas lá no livro em PDF eu coloco um exemplo, né? Um exemplo. Deixa eu fazer aqui de maneira bem rápida. Acho que é o caso. Então, um exemplo, né, de um Razão. Então, basicamente, vai estar lá banco, conta, movimento. É a continha. Aí vai ter a data, o histórico, débito, crédito e saldo. Geralmente é assim, o Razão. De maneira simples, né? Claro que às vezes pode ser um pouquinho diferente, mas é basicamente assim. Aí vai ter a data aqui, data X, histórico, saldo inicial, né? 5.000. Aí, pô, houve um depósito. Depósito que aumentou o ativo, então 1.000. Logo, 6.000 aqui. Ah, teve um cheque compensado, cheque número X. Então, vai diminuir lá o saldo no banco. 5.500. Fechado? Aí vai dar os totais aqui, 1.500, 5.500. Aí, fechou. Tranquilaço? Então, por isso que é importante, por exemplo, a conciliação. Você vai pegar ali e vai verificar, ah, cara, esse cheque aqui, ó, consta no banco, mas não consta lá, né, no disponível. Tem alguma coisa errada. Então, isso que é a conciliação, né? Bancária, por exemplo. Você vai usar o Razão contábil. Que mais, galera? Do Razão aí. Então, o Razão, ele é um livro facultativo, regra geral, conforme a legislação societária. Só que ele é obrigatório pelas entidades que apuram o imposto de renda pelo lucro real. Onde está isso? Lá no regulamento do imposto de renda. Tá? Então, ele é facultativo pela legislação societária, mas ele é obrigatório para as entidades que apuram o imposto de renda pelo lucro real. Então, as entidades, elas apuram, o objetivo aqui não é contabilidade tributária, mas o lucro, o imposto de renda, né, pessoa jurídica, ele pode ser apurado aí por várias sistemáticas. Nós temos lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado, perfeito? Aí lucro real são as grandes entidades, né? Nós temos lá desde a primeira entidade mais simples possível ali. Vai ser o quê? O Simples Nacional. Ele vai trazer todas as operações, é bem rapidão, então bem tranquilo, né? Aí depois, pô, vai aumentando. Agora não, agora aumentou lá o tamanho da empresa. Não dá mais para ser pelo Simples. Então tem limites de faturamento e você não precisa saber isso. Aí quando chega lá um limite X de faturamento, vai ser para o lucro real. Então para essas entidades é obrigatório. Por quê? Claro, para fiscalização, para ajudar na fiscalização do fisco. O fisco, olha, cara, é obrigatório que lucro real. Na prática, acaba que empresas já grandes, né, acabam tendo o livro Razão aí, tá? Mas para fins de prova é isso. Facultativo, legislação societária, obrigatório pela legislação do imposto de renda, tá? Para entidades grandes, né, que apuram aí pelo lucro real.
Principal, porque registra também, assim como o diário, todos os fatos. Ele é sistemático, os fatos contábeis são registrados por tipos de contas, exemplos, bancos, duplicados a receber, fornecedores. E aí, pessoal, tem um negócio que, regra geral, as questões não cobram, elas não põem lá que o razão é cronológico, mas eu já vi questão colocando que o razão é cronológico e considerado correta. Por quê? Tá aqui, cara, a data, ó. Realmente, se você pegar um razão, ele segue lá o relatório. Eu quero razão da conta banco. Ele vai trazer lançamentos por datas. Então, ele também acaba sendo cronológico. E eu não sei por que cargas d'água os doutrinadores, esses livrinhos antigos que os examinadores às vezes pegam, não colocaram que é cronológico. Sinceramente, ele acaba sendo cronológico na prática. Mas sim, se você pegar os doutrinadores lá, ele vai trazer bem isso aí, ó, facultativo, obrigatório, principal e sistemático. Ele não fala cronológico. Então, assim, se aparecer assim do jeito que tá, cara, beleza, vai marcar correto. Apareceu cronológico, assim como é complicado, entendeu? É complicado, realmente. Não é uma situação assim, caramba, o que eu vou dizer para você? Depende muito ali do caso concreto da questão, se é uma questão de múltipla escolha. Mas assim, a probabilidade de cair isso assim, é bem pequenininha. Eu coloco por quê? Porque o pessoal posta lá no fórum, então dentro do possível eu vou matando as dúvidas do fórum aqui no vídeo também, tá? Mas professor, eu vi uma questão que caiu lá não sei aonde, que considerou razão como cronológico. Está certo, não está no material. Sim, não está no material que a gente seguiu a doutrina aí, dominante. Sempre tem a doutrina do Jack lá, né? Que ele escreveu um livro e aí, sei lá, para se achar fodão, ele colocou alguma coisa diferente. Mas pode ser considerado, sim, cronológico, entendeu? Por quê? Por causa daquela perspectiva lá. Mas sim, o que você vai adotar depende muito ali do caso concreto da questão, tá? Mas tem essa noção, né, de que ele pode também ser considerado aí cronológico por uma interpretação, né, do próprio forma como o livro se reveste ali. Demais livros, pessoal, demais livros. Então nós temos aí o livro caixa, são registrados aí cronologicamente todos os pagamentos e recebimentos. Então não existe aí uma determinação na legislação aplicável da forma de escrituração do livro caixa, né? Mas basicamente vai ter lá uma data, um histórico, entrada, saída e saldo, né? Então basicamente vai ter lá também, ó, data, o que rolou, o histórico, não tem, é bem simples, né? Entrada, saída e o saldo. Então, e aí, esse é um livro caixa, né? Ele não é um livro obrigatório, vai seguir uma cronologia também, cronologia de recebimentos e pagamentos. Então, de maneira geral é isso. Tá? Aí os examinadores, o que eles colocam? Que o livro caixa é um dos principais livros. Não, é o razão e o diário. Os livros que são obrigatórios. O livro diário, né, ele é o obrigatório. O livro razão, aquela questão, dependendo ali da legislação, né? Perfeito? Então é isso, cara. Os principais livros, diário e razão. O caixa. O caixa não está no rol dos principais. Ele existe, mas não tem determinação, inclusive aí na legislação, quanto à sua forma. Então é um livro acessório. E aí depois nós temos livros obrigatórios para as SAs, né? Então está disposto aí lá na Lei 6404, artigo 100, fala lá uma parte de que a companhia deve ter, além dos livros obrigatórios, né, previstos lá no Código Civil, enfim, ou seja, diário e razão, esses livros aí de registro de ação nominativa, de partes beneficiárias, transferências de ações de partes beneficiárias, né, livro contendo todas as atas das assembleias, das reuniões dos conselhos, das reuniões de diretoria, né, presença dos acionistas, atos e pareceres do conselho fiscal. Perfeito?
E aí todos esses livros aí são registrados na junta comercial. Então quando você faz lá está fazendo uma auditoria, por exemplo, por que que a gente estuda isso? Cara, tudo vai utilizar para quem é auditor, para quem vai trabalhar aí na área de controle, na área fiscal. Aí você, pô, quer ver lá um negócio, pô, mas será que isso aqui foi tratado numa reunião? Aí você pede assim, ó, eu quero o livro das atas, né, da reunião do conselho. Então tem que saber da existência desse negócio aqui. Por quê? Porque lá pode ter lá alguma evidência, né, dentro daquele livro. Então é para isso que serve esse negócio, tá? Isso aqui, assim, para fins de exigência em prova, não cai muito, pessoal. O que mais cai é o quê? O diário e o razão, né? Especialmente até mais o razão. Mas saber da existência desses livros é óbvio, né, que é importante. Isso aqui, tudo vai sendo registrado lá na junta comercial. Perfeito? Até para ter lá um negócio, né, para os caras não terem a ata. Aí, pô, não vamos deixar te enrolar aí, cara. Os caras, cadê a ata? Aí os caras inventam lá uma ata qualquer e não, tá aí a ata. Porra nenhuma, né? Não, eu quero a ata registrada na junta. Perfeito? Não foi... Não, calma aí. Tá bom? Coisas que acontecem na prática. Que mais? IBRA, vamos ver uma questãozinha aí. Os principais livros utilizados pela contabilidade são o diário e o caixa. Porra nenhuma, né? É o diário e o razão. No primeiro são escriturados os fatos sequentes da atividade da companhia, explicados no histórico. No segundo são feitos registros em cada conta. Então, assim, é isso mesmo. No diário são escriturados os fatos sequentes de atividade e explicados no histórico. E no segundo, o segundo seria o razão, né? Se tivesse razão aqui, estaria correto o resto da questão. São feitos registros em cada conta. Ó, vou escrever bem grande aqui, ó. Razão, conta. É isso que vai te ajudar lá na questãozinha, ó. Putz, conta. Você vai raciocinar com razão, tá? Perfeito. O que mais, galera? Formalidades da escrituração. Vamos fazer o seguinte, já está quase batendo 30 minutos aqui. Vamos dar um breakzinho para a gente tomar um cafezinho, tomar uma aguinha, né? Dependendo aí do horário. E nós continuamos trazendo uma perspectiva aqui em termos de formalidades da escrituração. Forte abraço, bons estudos e já retornamos. Valeu!